Olá, queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja com vocês, seja com todos vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui no nosso Hora da Palavra, para a nossa reflexão da Palavra do dia, na Palavra do Senhor, para que o nosso dia seja abençoado pela Palavra do Senhor, pela presença do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus fale com você, que Deus fale com você na palavra de hoje, amém, queridos? Então vamos para a meditação da palavra de hoje. Se encontra aqui hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus anda por cima do mar, tá? Então vamos lá, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado do mar, ou para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com grande medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Queridos, esse é um texto também já muito conhecido, né? Em que logo após Jesus fazer a multiplicação, né, dos pães e dos peixes para aquele povo no deserto, e saciar a fome daquele povo, agora ele ordena para que os discípulos entrem no barco e fossem adiante para o outro lado do mar, para o outro lado da banda do mar, enquanto ele despedia aquela multidão a qual alimentara na multiplicação dos peixes e dos pães. E de logo os discípulos obedeceram a ordem de Jesus e entraram então no barco e seguiram adiante, atravessando a banda, atravessando o mar para o outro lado, né, para outra banda, seguindo a ordem que Jesus havia lhes dado, obedecendo a voz que Jesus, a ordem que Jesus lhes havia dado, né? Enquanto que Jesus despedia a multidão. E após Jesus despedir a multidão e os discípulos terem partido, né, no barco, atravessando o mar, Jesus subiu ao monte para orar à parte. Isso era um hábito de Jesus. Muitas vezes a gente vai ver a Bíblia dizendo que Jesus subia a parte para o monte orar, ou ia a parte no deserto para orar, tá? Isso é algo muito bom. Isso aqui já nos ensina que nós também, por nossa vez, temos que ter o nosso íntimo, o nosso tempo à parte, a sós com Deus. Às vezes nós precisamos de amigos para poder nos ajudar em oração, em alguma coisa. Precisamos de ajuda. A Bíblia diz: comunicai-vos uns com os outros, né? Os santos se comunicam com os santos, diz a Bíblia. Mas muitas vezes a gente precisa de fazer o que Jesus está fazendo aqui, nos dando exemplo: subir à parte ao monte para orar, ir a algum lugar à parte para orar, ou seja, você e Deus, você buscar a Deus à parte para ter o seu íntimo ali com Deus. Tem hora que nós precisamos de amigos, mas tem horas que nós precisamos, mais importante ainda, termos o nosso momento à parte com Deus, para buscarmos a nossa comunhão com Ele, buscarmos a presença dEle e ouvir de Deus aquilo que Ele quer de nós, né? E Jesus sempre fazia isso. E foi Ele à parte, ao monte para orar, após ter dado ordem aos discípulos para entrarem no barco e atravessarem o mar, e despedindo aquela multidão. E quando o barco já estava no meio do mar, quando os discípulos estavam atravessando aquele mar, as ondas vieram com força
sobre aquele barco onde eles estavam e sacudia o barco para lá e para cá, açoitava o barco para lá e para cá, porque os ventos eram muito fortes, tá? Eram ventos contrários ao caminho que eles estavam indo, ou seja, o vento estava na contramão em que os discípulos estavam navegando, tá? E se a gente dá uma estudada na área geométrica daquele lugar, na área geográfica, na verdade, daquele lugar, a gente vai ver que ao redor daquele mar, que era na verdade um grande lago, havia montanhas muito grandes, montanhas gigantescas, de onde dessas montanhas vinham ventos muito fortes, e quando os ventos atravessavam essas montanhas, ele vinha com um ímpeto e com força muito grande ao descer, depois de atravessar aquelas montanhas, e dava por sobre o mar, tá? Dava por sobre aquele lago gigante que é chamado aqui de mar, tá? E quando esses ventos davam com força, as ondas se agitavam de tal maneira que enquanto que eles estavam ali naquele barco, as ondas açoitavam, porque os ventos que vinham dessas montanhas, nessa área geográfica em questão, vinham com tanta força ao descer aquela montanha e fazia com que as ondas se agitassem bastante para lá e para cá. E com isso o barco era açoitado por essas ondas. O barco era violentamente açoitado a ponto de quase virarem, né? E os discípulos ali dentro daquele barco, remando contra esse vento forte, tá? Na contramão desse vento, se viram ali numa situação de perigo, porque poderiam virar e todos ali poderiam até perder a sua vida se aquele barco virasse, com aquelas ondas batendo, com o mar nervoso, com ventos impetuosos, né? Mas a Bíblia diz então que Jesus, à quarta vigília da noite, tá? Foi ter com eles caminhando por cima do mar, queridos. Olha que coisa linda. Jesus, ele foi caminhando por cima do mar. Sabe o que eu vejo aqui? Que enquanto os ventos eram contrários, tá? Os ventos ali significavam, significa, né, na nossa vida, se nós levarmos em consideração e fizermos uma análise para a nossa vida, aqueles ventos significam as dificuldades que nós atravessamos, tá? As dificuldades, as barreiras, tá? As afrontas muitas vezes, né? Significa muitas dificuldades em que o servo de Deus atravessa no meio da caminhada, tá? E a coisa linda de se ver aqui é que quando Jesus percebe que os discípulos estavam em apuros, estavam em dificuldade, né? O texto então vai dizer que ele se dirige para eles, ou seja, ele vai de encontro aos discípulos, tá? Caminhando por cima do mar, queridos. É importante a gente destacar também aqui que quando o texto diz aqui no versículo 22, quando diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão, o texto está dizendo que Jesus ordenou com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante. E os discípulos logo assim fizeram. E o importante destacar também, queridos, é que ao obedecermos a voz e a ordem de Jesus, né, não significa que quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, não significa que não atravessaremos dificuldades no meio do caminho, tá? Ao obedecermos a ordem de Deus, não significa que não passaremos por dificuldades, tá? Pelo contrário, quando a gente toma a decisão de buscar a Deus e fazer a sua vontade, vamos encontrar adversários, dificuldades no meio do caminho querendo nos fazer parar, tá? Vamos encontrar barreiras, vamos encontrar ventos, tudo contrário contra aqueles que querem buscar a Deus e fazer a sua vontade, contra aqueles que querem caminhar na presença de Deus. Então encontraremos barreiras, encontraremos ventos para atravessarmos no meio do mar, tá? Mas em meio a todas essas barreiras, em meio a todas essas dificuldades, é bem verdade que também o Senhor vai estar conosco. É bem verdade que o Senhor se dirigirá
a nós no meio dessa tempestade, assim como Jesus se dirigiu para eles. Assim como Jesus foi de encontro a eles no meio daquela tempestade. E olha que coisa interessante também, queridos. Se a gente olhar aqui também em Marcos, que relata, tá, o mesmo acontecimento, de forma um pouco diferente, mas no mesmo contexto, a gente vai ver aqui no versículo 46, em Marcos 46, dizendo assim: e tendo-os despedido, foi para o monte a orar, tá? E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Olha que texto interessante aqui, queridos. No 48, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Então a gente vê aqui que Jesus, ao dar a ordem aos discípulos, os discípulos obedeceram, né? E como eu disse, o fato de obedecermos à vontade de Deus e fazermos o que Ele nos manda e buscarmos seguir os mandamentos dele, vamos ter dificuldades no meio do caminho, ventos contrários. Só que a Bíblia diz aqui, em Marcos 48, que Jesus, ao ver eles se fatigarem ao remar, porque o vento lhes era contrário, Jesus percebeu a dificuldade que eles estavam enfrentando. Jesus viu ali que eles já estavam cansados de lutar, de remar contra o vento, tá? Ou seja, Jesus estava atento à necessidade deles quanto à sua vida, quanto à sua estadia, tá? E logo a Bíblia diz que ele vai de encontro a eles. Se você está passando por algum vento, querido, se os ventos fortes e impetuosos estão contrários a você, na contramão em que você está seguindo, tá? Se as ondas do mar estão batendo no seu barco, querido, pode ter certeza que se você estiver fatigado de remar, lutar contra essas ondas, lutar contra esses ventos, Jesus está te vendo. Jesus não te abandonou. Jesus se preocupa com você. Jesus está se atentando à sua dificuldade e Ele jamais vai te abandonar. E o texto diz que, ao Ele ver que os discípulos se fatigavam a remar porque o vento era contrário, então, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por cima do mar. Então, quando, além de Jesus se preocupar com você e não te deixar sozinho no meio desse mar, remando contra esses ventos fortes, você já estando cansado, Jesus, além de ir ao seu encontro, ele vai andando sobre o mar. Olha que interessante, aquelas ondas que batiam para lá e para cá e sacudiam o barco, açoitavam o barco. Então Jesus vem de encontro aos discípulos andando por sobre aquelas ondas. Sabe o que significa, querido? Que Jesus tem todo o poder para acalmar as ondas e andar por cima dela. Significa que Jesus tem todo o poder para andar por cima de todas as adversidades e dificuldades e barreiras e ventos fortes contra você, que estão vindo contra você para te fazer parar. Jesus tem poder de andar por sobre as ondas, que são as dificuldades que você atravessa na caminhada, para poder te dar segurança ao atravessar o mar, querido. Ao atravessar o mar contra as ondas e os ventos fortes que são contrários a você. Ele se preocupa com você, Ele não vai te deixar fatigar sozinho. E Ele vai andar por sobre o mar, sobre as dificuldades que você está enfrentando, para poder ir ao seu encontro, e vai fazer com que essas ondas, esses ventos impetuosos cessem, para que você passe com segurança para o outro lado do mar. E quando Jesus chega diante deles, aqui ainda no versículo 48 de Marcos, tá? No capítulo 6, aqui no versículo 48, então o texto diz que, ao aproximar-se deles, andando por sobre o mar, queria passar adiante deles. Olha que interessante esse versículo, queridos. Além de Jesus se preocupar com você quando você está lá remando fatigado, cansado, sem forças para continuar remando contra aquele vento e contra aquelas ondas batendo contra o seu barco, Jesus então vai sobre o mar, andando sobre o mar, tá?
mostrando autoridade sobre aquele mar, ou seja, sobre os seus problemas. E como se não bastasse, ele ainda quer ir adiante desse barco, do seu barco. O texto diz que ele queria ir passar adiante dele. Sabe o que significa, querido? Que Jesus, ele toma a frente por você. Jesus, ele vai na sua frente sendo o seu guia e sendo o seu escudo. Jesus, ele vai à frente dizendo: pode deixar que eu tomo conta, meu filho. Segue no seu caminho, porque eu estou à frente e nenhum mal vai te suceder. A Bíblia diz que quando aquele povo, o povo de Israel, estava lá passando naquele deserto, a Bíblia vai nos dizer que Deus estava diante daquele povo e cuidava daquele povo e guardava aquele povo. Deus supria as necessidades daquele povo. Deus estava adiante daquele povo em tudo em que eles necessitavam, tanto nos seus suprimentos, no seu comer, no seu beber, no seu vestir. De fato que, de sorte até que o texto diz que nem as sandálias dos pés daquele povo se gastaram e nem as suas roupas se deterioraram. Deus enviava o maná do céu, Deus fazia sair água da rocha para eles beberem. Durante aquele sol escaldante no dia, Deus enviava uma nuvem que os cobria para não se desgastarem naquele calor imenso do deserto e devastador. À noite, em meio ao escuro, Deus enviava então uma coluna de fogo que os iluminava e os aquentava à noite. Enfim, Deus ia adiante do seu povo para guiá-los, guardá-los, protegê-los e supri-los em todas as suas necessidades. E o texto aqui diz que, além de Jesus andar por sobre o mar e ir ao encontro dos discípulos, ao ver que eles estavam fatigados em remar contra aquela tempestade, contra aqueles ventos e ondas fortes, a Bíblia diz que Jesus queria passar adiante deles. Isso significa que Jesus quer estar adiante de você para te guiar, te guardar e te suprir nas suas necessidades, assim como supriu o povo no deserto. Jesus quer estar na sua frente para poder te proteger dos ataques do inimigo e para poder te fazer passar esse mar, esse vento em segurança até o outro lado da banda, querido. Confia em Jesus. No que quer que você esteja passando, creia, confia no Senhor, porque Ele está te guardando. Deixa o Senhor tomar a frente, deixa o Senhor tomar as rédeas, deixa o Senhor tomar o leme desse barco, porque quando Ele estiver no leme desse barco, adiante, à frente desse barco, que é o seu problema, a sua dificuldade na sua caminhada, então assim Ele vai te fazer passar com segurança até o outro lado do mar. E você vai chegar até o outro lado do mar, no outro lado da banda do mar, querido, com segurança, tá? E quando a gente vê aqui também, agora continuando no capítulo 14 de Mateus, tá? Ao verem então ali Jesus caminhando por cima do mar, o texto diz que eles se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com grande medo, né? Como se não bastasse aquelas ondas, como se não bastasse aqueles ventos fortes contrários a eles, né? Pensaram, já nos basta isso. Aí quando eles veem alguém vindo por sobre o mar, talvez eles pensaram: já não basta essas ondas e esse mar, agora vê um fantasma nos atormentar no meio dessa tempestade, né? Mas o texto diz que Jesus, logo quando se aproximou deles, se identificou, queridos. Jesus se identificou quando eles pensaram que além das ondas e além do vento viesse outro problema, né? Então Jesus se identifica logo e diz para eles: não temais, sou eu, não temam. Então, se muitas vezes você estiver em meio a uma adversidade, ao meio a uma luta, tá? Em meio aos ventos fortes, as ondas fortes batendo, e de repente você vê algo inusitado além daquilo que você já está atravessando, e pensar: mais um problema além desses que eu já estou passando, não se apavore, querido, não se apavore. Pode ser Jesus vindo ao seu encontro em meio a essa tempestade, em meio a esse vento, se identificando para você, dizendo: filho meu, filha minha, não temas, não temais, sou eu. É Jesus se identificando, dizendo para você: não se preocupe, eu estou vindo de encontro a você.
É Jesus te acalmando, te dizendo: eu sou maior do que o problema que você está atravessando. Confia em mim. E além de Jesus se identificar, quando chega perto deles, no meio daquela tempestade, eles já apavorados, ele diz: não temais, sou eu. E ainda diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, sou eu. Jesus manda você ter bom ânimo mesmo em meio a essa adversidade, porque Ele está contigo no meio dessa adversidade, ainda que tudo pareça contrário, ainda que tudo pareça perdido, ainda que tudo pareça que se acabou, mas Ele está dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. Lembra quando aqueles 3 homens, servos de Deus, foram lançados dentro daquela fornalha acesa, 7 vezes mais quente do que o normal, a mando de Nabucodonosor? E por confiarem em Deus, né? Por não desfalecerem na sua fé quanto ao Senhor, quando eles foram lançados lá dentro, a Bíblia diz que ao invés de eles serem queimados, ao invés de eles serem destruídos pelo fogo, a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro deles. Deus foi ao encontro deles no meio daquela fornalha, dizendo: sou eu, não temais, tem de bom ânimo. Porque Ele é o Deus que anda por cima do mar, que acalma os ventos e também esfria o fogo. E nenhum mal vai te acontecer, os seus cabelos não vão ser queimados dentro dessa fornalha, assim como os deles também não foram queimados. E eles saíram daquela fornalha sãos, e o texto diz que nenhum fio da sua cabeça, de cabelo da sua cabeça sequer foi queimado, nem a sua roupa. Deus já estava com eles no meio daquele fogo, naquela fornalha, e nenhum mal aconteceu. E Deus estava com os discípulos no meio daquela tempestade, naquele barco, com os ventos e açoites contra eles. E ele ainda disse para os discípulos: não temais, sou eu, tem de bom ânimo em meio a essa tempestade que você está passando, porque eu sou contigo e nenhum mal vai te suceder, querido. E quando Jesus se identificou, dizendo para ele: sou eu, tem de bom ânimo, então Pedro logo disse ao Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus diz a Pedro assim: vem. E como se não bastasse o Senhor vir com toda a autoridade e poder por cima das águas, ou seja, por cima dos problemas, Ele também diz a Pedro assim: vem, eu te dou autoridade para vir por sobre as águas. Jesus deu autoridade aos discípulos, queridos, quando os orientava a respeito da missão que Jesus os dera na terra. Ele disse: em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão enfermos, tá? Ide e fazei o bem, pregai a minha palavra, curai enfermos no meu nome. Então Jesus deu autoridade aos discípulos para pregar e fazer milagres e prodígios no nome dele. E nesta hora Jesus diz a Pedro: vem Pedro, eu te dou autoridade para você andar por cima do mar. E Pedro logo na hora começou a andar por sobre as águas, querido, e foi ter com Jesus. E Pedro começou a viver ali naquele momento sobrenatural, porque o problema é que ele estava atravessando ali junto com seus irmãos, com seus amigos irmãos. Pedro agora estava andando por sobre aquele problema, na autoridade no nome de Jesus. Então, queridos, Jesus te dá autoridade para passar também por cima deste problema, no nome dele. Deus te dá autoridade para repreender este mal, este vento, no nome dele, e fazer cessar. Mas é verdade que muitas vezes no meio da nossa caminhada nós passamos algumas situações que às vezes faz questionar a nossa fé, tá? E foi o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, ele ficou maravilhado. Ele começa a andar sobre o problema, sobre o mar, na autoridade do nome de Jesus. Só que chegou o momento em que Pedro ouviu o rugido dos ventos fortes. Ele olhou para as ondas batendo forte. O texto vai dizer aqui, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Há momentos na nossa vida que o vento é tão forte, queridos, contra as nossas vidas, que isso nos traz medo. Isso é normal, porque somos seres humanos.
E nesse momento, quando Pedro começa a afundar, porque ele olhou para o problema, para as ondas fortes, para os ventos fortes, e tirou o foco da autoridade que Jesus tinha dado a ele para andar sobre o mar, quando ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar para o vento e ouvir o barulho, o rugido do vento forte, das ondas batendo sobre ele, o texto diz que ele teve medo, então começou a afundar. Isso quer dizer que quando a gente desvia o nosso foco de Jesus, queridos, o medo toma conta e a nossa fé, ela se perde, e as nossas forças junto com a fé e na autoridade no nome de Jesus. Então é o momento que nós começamos a afundar. Mas ainda assim, nesse momento em que temos medo e que muitas vezes começamos a afundar no meio da dificuldade, da tempestade, no meio do problema, olha o que acontece. O texto diz que quando Pedro começou a afundar, ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. Então, querido, se porventura você começar a afundar com medo no meio dessa tempestade, no meio desse mar, você ainda pode clamar ao Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia, salva-me. E o texto diz que logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, quando Pedro clamou por ter medo e começando a afundar, ainda assim Jesus se compadeceu e ali estava com ele para poder segurar na mão dele no momento em que ele afundou, para poder trazê-lo de volta, querido, para poder tirá-lo daquela onda que o engolia, levando à sua ruína. Então, se você estiver afundando por medo, por maior que seja a sua dificuldade, querido, clama a Jesus, clama a Cristo, clama a Deus, porque Ele está perto de você e vai te segurar pela mão, ainda que você comece a afundar por medo, e vai te trazer de volta à tona para voltar a andar por sobre as águas, querido. E faça o que Jesus mandou que Pedro fizesse. Tenha aquilo que Jesus mandou que Pedro tivesse. Ele olha para Pedro ao segurar a sua mão e ao puxar de volta, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Jesus está nos ensinando aqui que em meio às dificuldades nós não devemos duvidar. Quando tudo parece mal, quando tudo parece piorar, ainda assim o Senhor nos manda ter fé e não duvidar, querido, porque Ele vai nos fazer continuar a andar por sobre as águas e atravessar o outro lado do mar, chegar ao outro lado do mar, na banda do lado de lá com segurança, assim como Ele fez aqueles 3 homens também sair com segurança de dentro daquela fornalha quente. Assim como Ele fez o povo atravessar aquele deserto, assim também Deus vai fazer com que você atravesse esse mar, esse deserto, e saia dessa fornalha com segurança, sem nenhum mal lhe acontecer, querido. Jesus é contigo, Deus te guarda, Ele vai adiante de você, Ele te guia, Ele pega o leme desse barco, Ele acalma as ondas, Ele acalma a tempestade, faz cessar e te faz atravessar com segurança esse mar de adversidades que há na vida daquele que quer obedecer a voz e o mandamento do Senhor. Confie em Deus, querido. Deus é contigo. Deus é contigo, e a sua palavra diz que aqueles que temem o Senhor os guarda. A Bíblia diz que aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, querido, descansa em Deus, porque Ele vai à frente dessa tempestade, Ele está no leme desse barco, Ele acalma essa tempestade, Ele apazigua o mar e te dá a segurança para atravessar em meio a toda essa adversidade em que você está passando. Aquieta a tua alma e espera no Senhor, confia no Senhor, querido, porque o Senhor é contigo. Amém? Essa tempestade não vai te fazer parar, porque aquele que é maior que a tempestade, aquele que é maior que o mar, que os ventos fortes, aquele que é maior do que toda a adversidade, vai te fazer passar com segurança até o outro lado da banda. Amém, queridos? Então, que você fique com essa palavra de hoje. Creia no Senhor, tenha fé, não temas, tem bom ânimo ainda no meio dessa adversidade que você está passando, porque Ele é o Deus do milagre, porque Ele é o Deus que vai te fazer passar em segurança. Tenha fé, querido, porque o Senhor é contigo. Amém? Que o Senhor possa ter falado com você nessa palavra, que o Senhor possa ter te confortado. Siga adiante, porque o Senhor é contigo. Não temas, confia no Senhor e será salvo você e a sua casa. E você verá o milagre
ao atravessar esse mar, chegando em terra seca, chegando ao outro lado da banda, que é o seu objetivo, que é o meu objetivo, estarmos com o Senhor no dia em que Ele voltar para nos buscar, queridos. Amém, queridos? O nosso outro lado da banda é atravessar essa adversidade desse mar em que passamos aqui nessa terra, para chegarmos na terra, na cidade celestial que o Senhor nos preparou, queridos. É lá o nosso outro lado da banda, é lá o outro lado do mar que nós queremos atravessar para estar, querido, no dia em que Jesus voltar para estarmos com Ele. Mas ainda nessa terra, o Senhor te abençoará e te honrará e te fará passar por cima desse mar e passar sobre à frente desses ventos, porque o Senhor vai estar à frente com você e vai te fazer passar por sobre este mar, por sobre estas ondas, para você alcançar o seu milagre do outro lado da banda, ainda nesta terra, e também te fará alcançar a cidade celestial ao atravessar essa caminhada que é tão difícil para aqueles que querem buscar o Senhor nessa terra, para a cidade celestial a qual Ele nos preparou. Amém, queridos? O Senhor vai te fazer passar por toda essa dificuldade que você está atravessando e vai te dar vitória. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa ter falado com você através dessa palavra, que o Senhor te conforte, te fortaleça, te guarde e que o Senhor guarde a sua fé nele, para que você não desfaleça no meio do caminho. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus a você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém?